Olá, meus amigos! Tudo certo com vocês? A história voltou e hoje a gente vai mergulhar numa das maiores confusões que o mundo já viu: a Primeira Guerra Mundial. A guerra que literalmente mudou o planeta. Mas calma, antes de começar, relaxa. Esse vídeo não vai ser aquela aula chata de colégio, cheia de nomes e datas que você esquece em 5 minutos. Aqui, a história vai ser contada como ela realmente foi. Uma novela de reis, impérios e muita burrada. Ah, e sim, essa é a Primeira Guerra Mundial. Primeira, porque naquela época ninguém imaginava que haveria uma segunda. Eles chamavam de a Grande Guerra. E com razão. Foram mais de 70 milhões de soldados, 15 milhões de mortos e um continente inteiro destruído. Mas como é que o mundo chegou a esse ponto? Como uma simples briga entre dois países virou um conflito global. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imagina a Europa no final do século XIX. Um lugar cheio de impérios que se achavam os donos do mundo. O Império Britânico, com colônias em todos os continentes. A França tentando recuperar o orgulho perdido. A Alemanha, novata e ambiciosa. A Rússia, gigante e meio desorganizada. E o Império Austro-Húngaro, que parecia um tio velho tentando fingir que ainda era jovem. Todo mundo queria ser o mais forte, o mais rico, o mais imperial. E para isso, começaram a se encher de armas, formar alianças secretas e se encarar de canto de olho. Era tipo um grupo de amigos que parece se dar bem, mas na primeira briga já está todo mundo bloqueando no WhatsApp. Essas alianças dividiam a Europa em dois blocos. De um lado, a Tríplice Entente, formada por França, Reino Unido e Rússia. Do outro, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Pronto, um fósforo aceso num barril de pólvora. E o estopim veio em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, capital da Bósnia. Um estudante chamado Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio, assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Pá! Um tiro que mudou o século. A Áustria ficou furiosa e declarou guerra à Sérvia. A Rússia entrou para defender os sérvios. A Alemanha entrou para defender os austríacos. A França entrou para ajudar os russos. E o Reino Unido entrou para ajudar os franceses. Em poucas semanas, a Europa inteira estava em chamas. E foi aí que começou a Guerra das Trincheiras. Soldados enterrados em lama, enfrentando frio, fome e bombardeios constantes. Um pesadelo interminável. Durante 4 anos, ninguém conseguia avançar mais que alguns metros sem morrer, mas a guerra não ficou só na Europa, não. Logo, colônias africanas e asiáticas foram arrastadas para o conflito. Era realmente uma guerra mundial. Enquanto isso, novas armas surgiam. Metralhadoras, gases penetrantes, tanques de guerra, aviões. Era tecnologia sendo usada da pior maneira possível. A guerra virou um laboratório da morte. E o mais louco, muita gente acreditava que ia ser rápida, mas no final durou de 1914 a 1918, com milhões de vidas perdidas e impérios inteiros desmoronando. No fim, a Alemanha e seus aliados foram derrotados. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, obrigou os alemães a pagarem indenizações absurdas e a aceitarem toda a culpa pela guerra. E adivinha? Essa humilhação plantou as sementes da Segunda Guerra Mundial. Sim, a Primeira Guerra não foi o fim, foi só o começo do caos do século XX. 4 impérios desapareceram: o alemão, o austro-húngaro, o russo e o otomano. Milhões de famílias destruídas, fronteiras redesenhadas e o mapa da Europa completamente diferente. O mundo nunca mais seria o mesmo. E tudo isso começou por causa de um tiro em Sarajevo. Um tiro que fez a cobra fumar pela primeira vez e ensinou o planeta que a guerra nunca é simples. Então é isso aí, meus amigos. Agora você já sabe como começou a guerra que mudou o mundo. Se quiser entender o que veio depois, a ascensão dos nazistas, o caos da Segunda Guerra, fica de olho aqui no canal, porque afinal a história não se repete, mas rima.